o Júnior César fora do jogo? Quem é o cara fora do futebol? Conta pra gente. Cara, eu sou um cara super tranquilo, né? Como você falou, fora do futebol, procuro viver a minha família, né? A gente, quando está envolvido um pouco na profissão do futebol, quando a gente está jogando, é concentrar dentro da profissão, né? Fora da profissão, a gente procura viver a família, viver os amigos, viver as pessoas boas que tá em nossa volta. Então, eu procuro sempre priorizar isso. Pô, legal, é maneiro. E a gente vê de ser um cara muito tranquilo. Tanto que a gente tava brincando aqui fora do ar, você não tem nem rede social, né? Você é um Não cara tem, que... cara, não tenho. Eu particularmente, não tenho, não é porque não querer ter. Eu nunca tive, desde a época que eu estava jogando profissionalmente, nunca tive rede social. Tenho sempre o básico para se comunicar, né? Vamos dizer assim. Como eu tenho a minha esposa, que também cuida de algumas coisas em mim, então deixei essa parte para elas mesmo. Pô, legal. E você começou a sua carreira no Fluminense, mas assim, uma coisa que eu reparei quando eu fui estudar um pouquinho mais na sua carreira é que você só jogou em time bom, em times assim, de peças boas, e em time de camisa, né, cara? Você conseguiu fazer uma carreira muito sólida durante todo o tempo e assim, só em time de camisa pesada. Cara, então, falando a respeito disso que você está falando, isso tudo, eu costumo dizer que a gente tem que, na vida, a gente precisa ter humildade para reconhecer tudo, né, cara? E hoje, graças a Deus, como você está falando, eu tive o privilégio e a oportunidade de vestir essas camisas todas. Isso tudo passa pelo Fluminense, né? A gente está aqui, o Fluminense vai jogar uma final amanhã, né? Tem uma situação que pode acontecer, que não aconteceu lá em 2008. Então, assim, tudo que Deus me proporcionou na minha carreira, vestindo tantas outras camisas, mas eu tenho que ter humildade que eu só vesti outras camisas porque a minha base, a minha estrutura, a oportunidade de ser o Júnior César hoje veio através do Fluminense. E você começou sua carreira no Fluminense, né? Não sei se já era Xerém na época, mas assim, já era Xerém. uma coisa que é a marca do Fluminense, de revelar vários jogadores. E você é mais um dos muitos, muitos revelados pelo Fluminense. Então como é que foi isso? Quem jogou na base com você que você lembra? Como é que foi esse momento lá em Xerém? Cara, assim, o momento, né, que a gente teve ali no Fluminense, na formação de base, né? Graças a Deus a gente vê que, de fato, ali em Xerém, o trabalho é muito sério, é muito qualificado. Eu tive uma geração, eu, Arouca, Diego Souza, Carlos Alberto e tantos outros jogadores aí no cenário brasileiro que jogaram e jogaram em clubes grandes, né? Então isso mostra a potência que é o trabalho muito sério que o Fluminense desenvolve em Xerém, né? Então é um privilégio muito grande, cara, fazer parte de uma geração que marcou, uma parte de uma geração que conquistou, alcançou coisas grandíssimas aí dentro do futebol e eu me sinto muito privilegiado por isso. Cara, e você falou aí, 4 jogadores, assim, 4 jogadores jogaram em altíssimo nível, chegaram. A gente sabe como é que é difícil formar um, dois, que performam em alto nível. Só você já citou 4, né? Você, Arouca, Diego Souza, Carlos Alberto, fora tantos outros. É porque a gente sabe, cara, que assim, o trabalho da categoria de base, teoricamente, pelo fato de você estar jogando, é uma coisa. Se você vai se firmar no profissional e vai dar continuidade nisso, é outra. O que você está fazendo ali é um trabalho específico de base. Claro que hoje os clubes estão voltados, né, atentamente para a galera que está trabalhando na base, sim. Porém, na minha época, na minha geração, não tinha muito isso. Era muito raro. 1, 2, 3 jogadores ir ali treinar no profissional, descer, jogar de novo lá embaixo. Hoje não. Hoje você já vê jogadores com 15, 16, 17 anos fixo no profissional, desenvolvendo já um trabalho no profissional. Na nossa época, não era dessa forma. Na nossa época, a gente ia ali, fazia um treininho, voltava, ia lá, fazia outro treininho, voltava. Então, assim, hoje você vê que o trabalho se desenvolveu de uma forma tão grande que hoje a maioria dos jogadores, hoje com 16, 17 anos, já está fixo, jogando no profissional. Então, isso é muito bacana. E antes de a gente começar a falar de fatos específicos da sua carreira, eu gosto de trocar ideia de futebol com quem entende. De quem jogou, de quem teve lá dentro. E, cara, você jogou numa posição que eu não digo tá em extinção, mas tá cada dia mais difícil de surgir cara bom. Tanto na lateral esquerda quanto na lateral direita, eu achei os dois lados, assim, os laterais hoje em dia é muito difícil. Por que você acha tão difícil formar lateral? O que mudou tanto no jogo pra não ter lateral hoje em dia? Cara, eu vou dar um exemplo. Eu brinco até com os amigos lá da minha área, que na minha época,
você tinha que disputar com 3-4 na posição. Eu vou citar aqui um exemplo. Na minha época, eu tinha que disputar com Gustavo Neri, que estava na seleção brasileira. Eu tinha que disputar na época, quando eu estava subindo pro profissional, ainda era o Paulo César, que estava jogando invertido na lateral esquerda e estava na seleção. Então, eu costumo dizer que na minha época, eu tinha que brigar com 3-4. E com um cara top de nome que estava servindo a seleção. E hoje você vê muito raro isso. Você não vê muitos jogadores, conforme você falou, extensão ali, lateral direito, você começa a procurar, você tem um pouco de dificuldade. Lateral esquerdo, você começa a olhar no cenário, você tem dificuldade para encontrar. Na minha época, você encontrava com facilidade e jogadores de nível lá em cima. Então, como você falou, hoje realmente está faltando jogadores ali, especificamente, como você falou, de laterais, né? Lateral direito, lateral esquerdo. Há uma dificuldade muito grande hoje. E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!